Bom, então vamos começar com o tema de hoje. Hoje a gente vai falar sobre disjoint set, né? Ou às vezes a gente encontra aí também chamado de union find. Bom, então como a gente já falou semana passada, a gente volta a falar um pouco de estrutura de dados agora nessas aulas, até a gente chegar em grafo, né? Que também é uma estrutura de dados. A disjoint set, ela é uma estrutura até que bastante simples, a gente vai ver, mas que ela consegue resolver problemas de uma forma muito bacana, problemas que às vezes são até complexos. A dificuldade vai consistir justamente em perceber que ela pode ser aplicada, certo? Ela é uma estrutura bastante simples, bastante eficiente e fácil de implementar. A gente não precisa se preocupar com decorar código, mas no caso dela acaba sendo até trivial fazer isso. Não, primeiro, né? A joint set, né? A union, chamada de DSU, às vezes também chamada de union find, ela tem esse nome devido às operações que a estrutura de dados permite, né? No caso aí da union find. E o que essa estrutura faz? Né? Qual que é a função dela? Ela armazena vários conjuntos disjuntos de elementos, ou seja, conjuntos que não têm intersecção, cuja intersecção é vazia. E inicialmente a gente considera que cada conjunto contém precisamente um elemento. Então a gente tem os elementos que a gente pode ter no conjunto, certo? E a gente pode ir unindo esses elementos em outros conjuntos. É isso que a gente vai fazer. Então, essa a estrutura ela permite basicamente duas operações, que é o que a gente vai focar aqui hoje. A operação de union, ou merge, que eu chamei aqui, né? Porque o union é a palavra reservada do C, então, pensando já na implementação, a gente não poderia usar esse termo. Essa função vai unir os conjuntos aos quais A e B pertencem. Então, A e B aqui no caso são elementos, eles não são conjuntos. Mas a função merge, a gente vai mandar dois elementos e ela vai unir os dois conjuntos aos quais A e B fazem parte. Beleza? E a função find, para um certo elemento, determina qual conjunto aquele elemento A, no caso, pertence. São essas duas funções que essa estrutura permite a gente fazer. E aí a gente pode criar outras a partir delas, né? Uma, por exemplo, que é bastante usual é a função same, né? Que dado dois elementos A e B, a gente determina se A e B pertencem ao mesmo conjunto. Mesmo sem entender como que a estrutura funciona ainda, já dá para imaginar que a gente vai dar um find no A, um find no B e ver se é o mesmo conjunto, certo? Então, ela não é necessária, mas comumente a gente acaba implementando para melhorar nossos códigos em termos de abstração só. Fica mais fácil de entender, de visualizar. Ok, então, primeiro, antes de ver exatamente como isso é implementado, vamos ver um exemplo de como isso funcionaria na prática, mesmo que a gente ainda não saiba como isso está sendo feito por detrás da função. Então, imagine que inicialmente eu tenho seis elementos, né, aqui, né, A, B, C, D e F, e eu quero saber se os elementos A e B, por exemplo, se eles fazem parte do mesmo conjunto. Olhando aqui para o desenho, eles não fazem parte, então a minha função retornaria false, certo? Ele daria um find no A, um find no B, veria que são conjuntos diferentes, retornaria false. Se eu fizer um merge entre A e B, ele vai unir aqueles dois elementos num conjunto só. Agora sim, eles fazem parte de um mesmo conjunto. Posso fazer um merge no D e no E, por exemplo, né? Então ele uniu outros dois elementos em um único conjunto. Se eu fizer um merge agora entre o D e o F, agora o F ingressou aquele conjunto. Aqui né, que a estrutura começa a ficar interessante. Veja que o E e o F fazem parte do mesmo conjunto agora, certo? E eu nunca fiz um merge entre os dois explicitamente. Eu fiz um merge entre o D e o E e entre o D e o F. Mas como são conjuntos disjuntos, indiretamente eu liguei o E o F também, certo? Se eu quisesse representar um caso como esse, eu tenho um conjunto com o elemento D, eu tenho um conjunto com o elemento F, com o elemento E, aliás, e na intersecção eu tenho o elemento F. Certo? Imagine que eu quisesse representar essa situação. Disjoint set não serve para isso. Esse é o caso que eu vou ter que pensar em outras soluções. Né? Usar o set do STL, usar bit set, não sei, depende do caso. Mas esse tipo de situação a gente não está trabalhando aqui hoje. A gente está trabalhando exclusivamente com conjuntos disjuntos, ou seja, dois conjuntos ou eles não têm intersecção ou eles são o mesmo conjunto. Não tem a opção de ter uma intersecção não nula entre eles. Beleza. E agora, se eu fizesse algumas consultas, eu veria que A e B estão no mesmo conjunto. E e F, embora eu nunca tenha feito a ligação ah, explícita deles, eles estão no mesmo conjunto, como a gente viu. A e D, por outro lado, não estão, certo? Estão em conjuntos diferentes. Então, né, só um exemplo de utilização dessa estrutura e como ela funciona.
Bom, então, para a gente implementar isso de fato, o que a gente vai fazer é utilizar uma árvore, certo? Então, por isso que eu já posicionei essa aula logo depois da gente falar de árvore. Mas vocês vão ver que a implementação acaba sendo bastante simples. Onde a raiz dessa árvore vai ser o representante, o líder daquele conjunto. Né? Então, por exemplo, quando a gente faz o find, a gente quer saber qual conjunto ele faz parte, o que essa função vai fazer é retornar o líder naquele conjunto. Então, pegando o exemplo que ele dá aí aqui. Então, né, naquela mesma ideia, eu começo a minha disjoint set como os elementos, cada um em um subconjunto distinto, com um único elemento só. Né? Então, eu tenho o conjunto 1, conjunto 2, conjunto 3, conjunto 4 dos elementos 1, 2, 3 e 4. E a princípio eles são representantes dos próprios conjuntos. São unitários, certo? Só tem eles. Agora imagine que eu faço um merge entre 1 e 2, certo? O que eu vou fazer é o líder de um conjunto aprontar para o líder do outro. No caso aqui, o líder do 2, que é o próprio 2, aprontou para o 1. Então agora eles fazem parte do mesmo conjunto. Ah, se eu faço agora, por exemplo, ali um merge entre o 3 e o 4, a mesma ideia, certo? Então, o líder de 1, no caso o 4, está apontando para o 3, como se o 3 fosse o pai dele aqui no caso. Agora, se eu faço um merge entre esses dois conjuntos, e aí pode ser um merge entre 1 e 3, entre 2 e 4, entre 1 e 4, 2 e 3, não sei. Eu pego um elemento de um conjunto e faço o merge com o do outro conjunto, não importa qual elemento. Ele vai pegar o líder de um, por exemplo, 3, e apontar para o líder do outro conjunto. Aí eu vou obter esse caso aqui, ó. O 3 passou a apontar para o 1, que era o líder do outro conjunto. Então agora todos os elementos estão no mesmo conjunto. Ok, então como que a gente vai implementar isso? Então primeiro, lembrando, a gente tem duas funções. A função find, a gente sabia que ela tinha que retornar qual conjunto o x faz parte. Pensando agora na nossa árvore, ele vai fazer isso retornando o líder daquele conjunto. Ok? Então ele vai retornar o líder a que x pertence. Então, né, se a gente tem uma árvore assim, por exemplo, né, 3, sei lá, caso qualquer aqui. Se eu der um find em qualquer um desses elementos, não um find 1, um find 2 ou um find em 3, ele vai retornar o valor 3, que é o elemento líder daquele conjunto. Então, qualquer elemento daquele conjunto para qual der um find, ele vai retornar o 3. E o merge, por sua vez, vai conectar os líderes. Então, supondo que o x maiúsculo seja líder de x e y maiúsculo líder de y, vamos eleger y como líder de x, ou o contrário, tanto faz. A princípio, essa decisão é arbitrária. O importante é que o líder de um vai apontar para o líder do outro. Olha para o código, então, né, como que isso ficaria. Então, primeiro, esse é o caso em que para minha árvore eu só preciso do pai do nó. Veja, por que é conveniente isso? É que veja que nas duas funções eu estou preocupado só com as raízes, com os líderes dos conjuntos. Para chegar na raiz eu tenho que subir pela árvore. Né? Eu estou num elemento em qualquer ponto na árvore, não sei na onde, e eu quero subir até chegar na raiz. Nunca, nesse caso aqui, eu vou precisar descer, pegar do líder e procurar um subconjunto. Sei lá, de repente, se o exercício pedir isso, a gente pode alterar a nossa estrutura. Né? A gente tem poder para isso, é claro. Mas a princípio, no caso base aqui, a gente só está preocupado em subir a árvore, então a gente só precisa do pai, não precisa dos filhos de um certo nó. Tem a função aqui para inicializar a minha DSU. Para fazer isso, o que eu vou fazer é cada nó apontar para ele mesmo. Então, esse é um caso que, para indicar que o nó é raiz, normalmente a gente aponta para ele mesmo, né? No caso da DSU. Poderia indicar como -1, por exemplo, mas como o próprio elemento está na nossa árvore, é comum a gente usar isso apontando para ele mesmo, tudo bem? Então, né, se a gente fosse olhar para essas árvores, elas estariam mais ou menos assim. No final, um apontando para ele mesmo, né, aqui também, é claro, e assim por diante. Todos estariam assim. Então aqui iniciou a minha árvore. Agora, se eu quero encontrar a função find agora, certo? Então eu quero encontrar o líder da minha árvore. O que eu vou fazer é subir a minha árvore até chegar no líder. Então, isso recursivamente. Então, se o pai do x for o próprio x, é o caso que eu já cheguei na raiz. Tudo bem? Porque lembra, aqui a minha raiz está apontando para ela mesma. Então, se o pai do meu elemento for ele mesmo, eu cheguei na minha raiz, então eu retorno aquele elemento. Eu retorno o líder naquele conjunto. Caso não, ou seja, o pai não é o próprio elemento, então eu estou no meio da árvore ainda, então eu vou subir para o pai. Né? Então agora eu chamo find para o pai do x. Vou subir na árvore até chegar na raiz. Quando eu chego nela, eu retorno a raiz. Eu retorno o líder daquele conjunto. Com isso, eu consigo implementar a função same, né? Só quero saber se o find de x é igual ao find do y, se os dois estão no mesmo conjunto.
E a função merge, o que eu faço? Eu encontro os dois líderes, né? Então, o merge entre os elementos U e V. Vamos supor aqui que o A é o líder do conjunto em que o U faz parte e o B é o líder do conjunto em que V está inserido, ok? E aí eu pego um desses líderes e aponto para o outro. Então, no caso, eu fiz o A apontar para o B, né? Então, a gente tinha uma árvore qualquer aqui em que o U faz parte, né? Então, em algum momento o U estava aqui, e eu tenho uma outra árvore em que, em algum momento, né, com o líder B, que em algum momento aqui da árvore tinha o elemento V. O que ele está fazendo aqui, ó, é fazer o pai, que estava apontando para ele mesmo, né? O B também está apontando para ele mesmo. Eu faço ele mudar essa aresta para apontar para o B. Então, eu inseri essa subárvore nessa árvore com o líder B, e agora todos os elementos que estão nesse conjunto fazem parte do outro. Tudo bem até aqui, pessoal? Só uma dúvida. É, esse vetor de pi aí, que em vez de ser de tamanho max n, é max n mais um, ele precisa ter uma posição a mais mesmo ou é só para facilitar para o i e é começar em um nesse caso? É só para isso mesmo. Poderia ser zero indexado, não tem problema. Poderia começar em zero, e aí não precisaria dessa posição a mais. É só a questão de implementação mesmo. Essa é, a gente chama de implementação ingênua, porque a gente vai ter que fazer algumas alterações nela para ela ficar eficiente. Mas eu coloquei ali, né, nem tão ingênuo, porque vai mudar muita pouca coisa. A ideia vai se manter exatamente a mesma. O find, a gente sobe a árvore até chegar na raiz. O merge, a gente encontra os líderes dos conjuntos e faz um apontar para o outro. A questão é algumas estratégias que a gente vai utilizar no meio disso, mas a ideia é basicamente essa. A implementação de uma joint set é basicamente essa. Bom, então aqui um exemplo, né? Então imagine que eu já tenho esses dois conjuntos formados, né? Então aqui a representação gráfica disso, mas na prática o que o meu programa enxerga é só isso daqui, o vetor de π. Aqui eu já estou excluindo o zero, certo? Né? Então aqui teria a posição zero que eu não estou usando, mas aqui eu já excluí do vetor. Então veja, né, o elemento 1 aponta para ele mesmo, o 2 e o 3 aponta para o 1 também, o 4 aponta para o 2, né, e aqui o 5 aponta para ele mesmo, o 6 e o 7 também aponta para o 5. Então eu tenho essas duas árvores, esses dois conjuntos. Se eu faço agora, por exemplo, um merge entre 2 e 6, o que ele vai fazer? Bom, ele vai encontrar o líder do 2, que é o 1, certo? E vai encontrar o líder do 6, que é o 5. E ele vai fazer um apontar para o outro. No caso, o 1 que é o líder do 2, apontar para o líder do 6, que é o 5. Então, a gente vai ter essa árvore resultante. Na prática, na nossa implementação, a única coisa que vai mudar é que o pai de 1 vai passar a ser 5, não mais 1. Tudo bem? Então, agora a gente tem esse conjunto. Isso aqui já funciona bem, né? Faz o que a gente quer. Qual que é o problema? O problema é a eficiência em alguns casos. Para simular, vamos ver um caso degenerado, que é o que vai dar problema na nossa implementação. Então, imagine que eu tenho esses nós, dispostos aí de forma bem conveniente para mim, e eu faço primeiro um merge entre 5 e 4. Aí eu pego o líder do conjunto 5, em que o 5 está inserido, e aponto para o líder do conjunto do 4. Então, no caso, é só os dois, né? Então o 5 aponta para o 4. Se eu faço agora o merge entre 5 e 3, o 4 vai apontar para o 3. Se eu faço um merge entre 5 e 2, o 3 passa a apontar para o 2. Se eu faço um merge entre 4 e 1, por exemplo, o 2 passa a apontar para o 1. Então veja que a minha árvore, na verdade, aqui está parecendo mais uma lista, certo? Uma lista encadeada. O que isso faz é com que as minhas operações começam a ficar ineficientes, certo? Então, se eu fizer uma busca aqui, né, um find a partir do 5, o tempo de busca vai ser O de n, né? Porque é o número de nós que a nossa árvore tem. Porque é uma lista, é o tempo que eu preciso para percorrer uma lista. Então, no pior caso, o tempo de busca é O de n, o que não é tão bacana para a implementação que a gente quer. A gente vai ver que é possível fazer isso de forma bem mais eficiente. No caso, como a gente está usando uma árvore, a gente já esperaria isso mesmo. Ah, mas isso acontece com muita frequência? Bom, pensando em programação competitiva, a gente pode considerar que sim, porque é bem provável que dentro dos casos de teste, a gente tenha casos que explorem esse tipo de situação para forçar para ver se o nosso código é eficiente ou não, certo? Então, a gente sempre espera o pior nesse caso. Então, aqui a gente começa a ver algumas técnicas para melhorar essa implementação. A primeira é o path compression, né? A ideia de comprimir caminhos. Então, a ideia dessa estratégia é
comprimir os caminhos, obviamente, fazendo todos os elementos do conjunto apontarem para o líder diretamente, né? Quase que uma programação dinâmica. E isso faz com que a operação, o tempo de operação, caia para log n amortizado. Isso é na média, né? Vendo no código como que acontece, acho que é mais fácil de entender. A gente vai fazer uma alteração minúscula se a gente pensar bem. O que a gente vai fazer é, durante um find, a gente não tinha essa parte aqui, né? Vamos esquecer isso. Então a gente via, se a gente está na raiz, a gente retorna o próprio elemento, caso não, a gente retorna, a gente chama recursivamente a função find para o pai do x e vai subindo até chegar na raiz. O que a gente vai fazer agora é alterar o pai da nossa raiz. A gente altera o pai do elemento x como sendo a própria raiz. Então, se o meu nó está lá embaixo, eu mando ele lá para cima, né? Eu mando ele apontar para o próprio líder daquele conjunto. Então, durante o passo da busca, o passo do find, eu estou comprimindo os meus caminhos, né? Eu estou pegando os nós que estavam lá embaixo e fazendo ele apontar diretamente para a raiz. A minha árvore vai ficar mais baixa, né? Vai ficar com uma altura menor. E como o tempo de busca é justamente a distância entre o nó que eu estou a raiz, eu vou de forma amortizada, ou seja, conforme eu for utilizando essa estrutura, eu vou diminuir o tempo que eu preciso para fazer o find. E no merge eu não mudo nada por enquanto. Então, pegando aquele mesmo exemplo, né, então primeiro eu faço o merge entre o 5 e o 4, aqui não vai mudar nada. Do 5 para o 3, aqui não vai mudar nada, porque quando eu fizer o find no 5, o pai dele já é o 4, que é o líder, então ele vai mudar, mas não vai acontecer nada. Agora aqui sim, quando eu fizer o merge entre 5 e 2, o que ele vai fazer? Bom, primeiro, ele vai retornar, vai chamar um find para o 5, e aí ele vai subir para o 4, e aí vai retornar o 3, né? O 3 é o líder desse conjunto. Então aqui o que ele vai fazer é voltar mudando o pai de cada um, né? Então ele vai fazer que o pai de 4 é 3, só que já era, então não vai mudar aqui. Só que agora ele vai fazer que o pai de 5 também é 3, né? Ele faz ele apontar diretamente para o líder do conjunto. Então a gente vai ficar com essa árvore durante o passo do find. E agora sim ele faz o merge, né? Então ele faz o líder do conjunto apontar para o 2, né? O que ele faz nesse passo aqui. Quando ele fizer agora o merge entre 4 e 1, ele faz algo parecido, né? Primeiro ele faz o find para o 4, aí vai retornar 2, que é o líder do conjunto. Então o 4 passa a apontar diretamente para o 2, diretamente para esse líder, né? Todos os elementos que estão nesse ramo, né? O 5 não foi porque o 5 a gente não passou por ele, passam a apontar para o líder do conjunto. E aí sim ele faz o merge entre os dois conjuntos. Veja que como a gente tem uma árvore pequena, né? A gente tem elementos, não dá uma diferença tão grande, né? A gente reduziu aí, acho que um nível só, né? A gente ainda tem uma árvore com altura 3. Mas pensando em muitos elementos, que é o que a gente vai trabalhar usualmente, né, 1000, 10.000, seja quantos forem, isso já começa a fazer diferença, certo? A gente cai de complexidade linear para complexidade logarítmica, o que é bastante interessante. Tudo bem? Alguma dúvida com a compressão de caminhos? Professor, só fiquei assim, com uma dúvida pequena. No caso, quando ele comprime o caminho, ele tá pegando, ele não pega o novo pai, né? Ele pega, ele deixa todo mundo no ramo no pai que já era pai. Teria algum problema deixar já no novo pai? Não teria, mas seria um passo a mais que eu não sei se compensa, porque assim, vamos voltar aqui no código. Isso está implementado no find, certo? Né? Então, durante o passo de procurar o líder do conjunto é que eu faço essa alteração. Então, quando eu vou fazer o merge, isso vai acontecer antes de eu juntar os conjuntos, certo? Eu junto aqui. Então, agora, se eu quisesse fazer apontar todos para o pai, sei lá, eu poderia dar um outro find aqui. Então, não sei se compensa. Não teria problema, a princípio. Mas não sei se compensa. Até porque a gente vai ver agora uma alteração que a gente vai fazer aí sim no merge e que vai ser mais interessante. Tudo bem? Beleza, obrigado. Imagina. Bom, beleza. Então essa é a ideia da compressão de caminhos. Outra ideia, uma outra estratégia é o Union by Size. Utilizando a estratégia Small to Large, a gente não comenta muito disso aqui nas nossas aulas, mas essa estratégia Small to Large ela é aplicada em várias situações, né? Acho que vale a pena se dar uma pesquisada sobre isso, que ela ajuda a construir algoritmos mais eficientes em alguns casos.
A ideia aqui é o seguinte: bom, antes a gente estava unindo os conjuntos de forma arbitrária. Né? Eu pegava o líder do primeiro conjunto e apontava para o segundo, sem saber nada sobre eles. Agora eu vou fazer essa união de uma forma mais, utilizando uma estratégia, que é pegar o conjunto menor e apontar para o maior. Né? Então eu vou unir os conjuntos do menor para o maior e com isso eu vou minimizar a profundidade dos conjuntos. E aí, utilizando essa abordagem, eu vou ter o tempo de operação log n, aqui não mais amortizado, aqui vai ser log n mesmo, certo? No código, agora o find voltou a ser o que era, certo? Então no find não mudou nada. O que vai mudar é, primeiro, eu tenho um novo vetor, que é o tamanho da minha subárvore, assim dizendo, o tamanho do conjunto. E aí eu começo, né, como todos os conjuntos começam com o próprio elemento, então eu começo todos os conjuntos com tamanho 1. E durante o merge é isso que eu vou usar. Então, primeiro eu encontro líderes, os líderes dos conjuntos, né? Passo normal. Aí eu vejo, eu quero unir o menor no maior. Então eu vou ainda apontar o A para o B. A única coisa que eu faço antes é que se o tamanho do A for maior que o tamanho do B, eu inverto as variáveis. Certo? O que eu quero dizer é o seguinte, eu quero pegar o líder do menor conjunto e apontar para o maior. Né? Aqui eu estou só garantindo que o A seja esse conjunto menor. E aí eu faço que o pai de A é igual a B e no conjunto B eu vou somar o tamanho do A, porque eu aumentei o meu conjunto, né, com o único os elementos que tinha no conjunto A, então eu aumento o tamanho desse meu conjunto também. Então aqui eu estou mantendo o tamanho dos conjuntos e unindo por tamanho. Isso vai garantir que a profundidade da árvore seja menor e eu faço as buscas em tempo log n. Então, pegando um outro exemplo, parecido com aquele, mas um pouco diferente. Então veja, aqui eu tenho os tamanhos dos conjuntos, certo? Né? Teria o vetor de pi aqui também, só não estou escrevendo ele. Então todos começam com o tamanho 1. Quando eu faço o merge entre 5 e 4, faço 5 apontar para o 4, os dois têm o mesmo tamanho, né? Ele não vai trocar, maravilha. E agora o conjunto, né, dado pelo elemento 4 aqui, né, aqui sendo um indexado, ele tem tamanho 2, ele tem dois elementos, certo? Então, quando eu fizer agora o merge entre 5 e 3, ele vai ver que o líder do conjunto do 5 é o 4, que tem tamanho 2, e o 3 tem tamanho 1. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o conjunto menor e apontar para o maior. Então, o 3 vai apontar para o 4, certo? Ele não vai fazer, antes ele fazia o 4 apontar para o 3, usando nenhuma estratégia, ou mesmo a compressão de caminhos. Agora ele vai fazer o 3 apontado para o 4, o menor aponta para o maior. Agora o merge entre o 2 e o 1, aí simplesmente o 2 aponta para o 1. Merge entre 5 e 1, ele pega o menor, que no caso é o 1, e aponta para o líder do 5, que é o 4. Fico com essa árvore. Tudo bem? Novamente, aqui não dá tanta diferença para o caso degenerado, mas porque a gente está com poucos elementos, se a gente pensar em muitos elementos, que é o que a gente vai trabalhar normalmente, isso já começa a ter uma vantagem grande. Mais interessante que isso, veja que a estratégia do Union by Size a gente aplica no merge e não muda nada no find. E na compressão de caminhos, a gente fazia alteração no find e não no merge. Nada impede que a gente aplique as duas estratégias juntas, né? Tanto a compressão de caminhos como a união por tamanho, né? O Union by Size. Fazendo isso, a DSU ela, garante complexidade quase constante nas nossas operações. Então, isso que é legal da DSU. Ela é uma estrutura simples que trabalha com situações relativamente complicadas. Né? Vocês vão começar a ver que às vezes a dificuldade dela é entender o exercício, entender como que a DSU entra nela. E ela consegue resolver problemas de alto nível de forma simples e eficiente. Né? A complexidade é quase constante para a maioria dos casos, porque o Union by Size garante que é log n. Né? O Patch Compressor vai compactando ainda a minha árvore, né, de forma amortizada, isso vai diminuindo a minha complexidade. Então, a implementação mais recomendada é justamente utilizar as duas técnicas, tanto a compressão de caminhos quanto a união por tamanho. Existem outras técnicas de melhorias, né, até citei algumas aqui, mas ou elas são equivalentes em eficiência a essa implementação, ou são até piores, né? Então, o CoinFlip, por exemplo, ele usa um certo fator de aleatoriedade que acaba sendo pior do que fazendo Union by Size, por exemplo. Então, não não ajuda muito, certo? Então, eu citei aqui por curiosidade, mas essa implementação, no geral, é a padrão, é a que a gente vai usar mesmo e é a melhor. Então agora vamos ver isso aplicado em um problema real, né? Um problema de programação competitiva.
Então, o problema war, ele diz que a gente tem um conjunto N de pessoas de diferentes países e duas pessoas são consideradas amigas se são do mesmo país ou inimigas se são de diferentes países. Tudo bem. E aí, o que ele vai fazer é que ele vai dar várias operações ao longo da entrada para a gente fazer. Ah, e as operações são essas aqui. A gente pode falar que duas pessoas são amigas, duas pessoas são inimigas, ou a gente pode querer saber se elas são amigas ou inimigas, né? Então a gente pode fazer a operação de tornar duas pessoas amigas ou inimigas, ou de consultar se elas já são amigas ou inimigas. Tudo bem? E se uma certa operação contradizer alguma anterior, ela não é realizada, imprimimos -1 na tela. Então pode acontecer de no meio das operações eu querer tornar duas pessoas que já são inimigas amigas, por exemplo, e aí eu tenho que dizer que eu não posso fazer isso, né? Só imprimir -1 na tela. Então o problema basicamente é esse. Eu tenho várias queries e eu preciso ir fazendo elas, fazendo as consultas, as operações, e se alguma contradizer, eu imprimo -1. Resumindo, é isso. Só que ele também nos fala algumas propriedades dessas operações, né? Dessas relações, na verdade. Então, eu tenho as propriedades da amizade. Eu vou determinar a relação de amizade aqui como sendo esse operador til, né? Só para simplificar. Bom, ele fala que se x é amigo de y e y é amigo de z, então x é amigo de z. Então, uma espécie de transitividade aqui, certo? Né? Então, se x é amigo de y e y é amigo de z, né? Então, x é amigo de z também. Tudo bem? Então, indiretamente, eles são amigos. Beleza. Outra coisa que ele fala é que se x é amigo de y, então y é amigo de x, beleza, comutativa, e x é amigo dele mesmo, beleza. Por outro lado, a gente tem as propriedades da inimizade. Então aqui, se x é inimigo de y, então y é inimigo de x, também é comutativa. E claro, não acontece que x é inimigo de x, né? Não tem como a pessoa ser inimiga dela mesma. Ah, e a gente tem outras duas propriedades que é relacionando as duas, né? Que a primeira seria o seguinte: se x é inimigo de y e y é inimigo de z, então x é amigo de z. Então veja, x é inimigo de y é inimigo de z, então x é amigo de z. É a ideia, né, do ditado popular, né, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Simplesmente a implementação disso. Por outro lado, se x é amigo de y e y é inimigo de z, então x também é inimigo de z. Então aqui o inimigo do meu amigo é meu inimigo também. Então é o amigo que compra as dores do outro e também se torna inimigo do z. Tudo bem com as propriedades do problema? Isso aqui no fundo é só para garantir que a gente vai poder aplicar DSU, certo? Né? Então quando ele fala aqui que tem essa transitividade, o que ele fala é que eu, quando torno duas pessoas amigas, todos os amigos que são ah, né, todos os amigos de x se tornam amigos de y automaticamente, né? Então não vai ter um caso em que a gente tem intersecção, né? Por exemplo, a gente tem, sei lá, o x, ele é amigo do y, ah, e o y é amigo do z, mas, né, o x e o z não são amigos. Isso não existe, né? Seria o caso que eles estão em conjuntos diferentes. Então, quando ele dá essas propriedades, o que ele está garantindo para a gente é que a gente pode usar DSU, que a gente está trabalhando com conjuntos disjuntos, que não tem dois conjuntos com intersecção não nula, que não sejam o mesmo conjunto. Tudo bem? É isso que ele está falando. Então, na implementação, como que a gente vai fazer? Então, a partir dessas propriedades, a gente pode modelar o problema utilizando disjoint sets, né, ou DSUs, e cada pessoa x possui dois conjuntos associados: o conjunto dos amigos de x e o conjunto dos inimigos de x. E estes conjuntos devem satisfazer as propriedades anteriores que a gente viu. Aqui só falei detalhe de implementação, já vou mostrar o código. Eu estou usando dois vetores, não. Um único vetor para armazenar os dois conjuntos. Então, se eu tenho n pessoas, eu faço um vetor de tamanho ah, 2n, certo? E a primeira metade do conjunto são os conjuntos do vetor são os conjuntos dos amigos, a segunda metade dos inimigos. A gente vai ver como que isso fica na implementação. Então, aqui só esse comentário. E aí, como que eu vou inicializar esses conjuntos? Então, imagina aqui que eu tenho o pai do amigo de x, então aqui eu estou pensando no conjunto dos amigos. Como o x é amigo dele mesmo, eu começo com x, né? Então, é aquela ideia que a raiz aponta para ela mesma. Agora, ninguém é inimigo de si mesmo, né? Então, não existe x inimigo de x. Então, aqui ficaria estranho eu
começar, no caso, o conjunto com ele apontando para ele mesmo, certo? Então eu aponto aqui para zero, né? Então eu imagino que não tenho nenhum elemento naquele conjunto no começo, né? É outra forma de fazer. Considerando aqui que essas pessoas estão numeradas de 1 a n, né? Então eu estou considerando o caso que é um indexado. E aí, como que eu vou fazer minhas operações, né? Pensando na prática. Então, lembra, a primeira operação era set friends. Eu quero tornar a pessoa X e a pessoa Y amigas. Primeiro, a gente tem que verificar se X e Y não são inimigos, o que iria gerar uma contradição. Então, eu testo se as duas não são inimigas. Se elas não estão né, se uma não está no conjunto de inimigas da outra. Caso não, então a gente vai fazer o merge nos conjuntos. Para respeitar as operações, o que a gente vai fazer? Primeiro, o mais óbvio. A gente vai juntar os amigos de x com os amigos de y. Então, todo mundo que era amigo de y, incluindo o próprio y, se torna amigo de x, e todo mundo que era amigo de x, e considerando o próprio x, se torna amigo de y, respeitando as propriedades que a gente viu que precisa ter. E também tinha aquela de que o inimigo o inimigo do meu amigo é meu inimigo também. Então, quem era inimigo de y passou a ser inimigo de x também. Quem era inimigo de x passou a ser inimigo de y também, né? Um amigo comprador do outro aqui. Os sete enemies, por outro lado, né, de forma análoga, primeiro eu preciso verificar se o x e o y não são amigos. Nesse caso, a gente teria uma contradição. Caso não, aí a gente junta os amigos de x com inimigos de y. Veja, o x e todos os seus amigos se tornam inimigos de x, né, usando a propriedade do inimigo do meu inimigo é meu amigo. Né? Então, todos os amigos de x se tornam inimigos de y. E da mesma forma, todos os amigos de y se tornam inimigos de x. Então, eu estou juntando esses dois conjuntos. E quando eu vou testar, né, o are friends ou are enemies, eu simplesmente vejo se eles são os mesmos conjuntos, né? Se os amigos de x são iguais aos amigos de y e se os amigos de x é igual aos inimigos de y, nesse caso, né, se eles são inimigos. Vamos olhar para a implementação disso antes. Bom, tudo bem. Então veja, eu tenho o meu vetor pi, o meu maxn que é o dobro do que eu preciso, certo? E eu tenho o vetor de tamanhos que é para usar o union by size, né, o que a gente viu na implementação. Ah, e aí, lembra, a primeira metade do vetor eu estou usando para armazenar o conjunto dos amigos e a segunda dos inimigos. Então, eu criei a função aqui, amigos e inimigos, só para me retornar qual é o conjunto, né? Então, os amigos, se eu quero o conjunto dos amigos de x, eu retorno o próprio x, né? Que eu estou na primeira metade do vetor. Agora, se eu quiser dos inimigos, aí eu somo max n sobre 2. Eu pego mais x, eu pego a segunda metade. É quase como se fosse dois vetores, mas eu estou usando em um só, que acaba ficando mais fácil nesse caso. Para inicializar o vetor, né, inicializar os conjuntos, a primeira metade eu preencho, né, o pai do i sendo o próprio i, lembra? A pessoa é amiga dela mesma, então eu começo o conjunto com tamanho 1. E na segunda metade, que é dos inimigos, o pai de i é zero, então a princípio eu não tenho inimigo nenhum, e o tamanho é zero. Para um find, muito parecido com a implementação que a gente viu, a diferença é que já que a gente tem esse caso agora da raça poder apontar para zero, então além de testar se o pai de x é x, eu também testo se for zero, ok? De qualquer forma, eu retorno x, né? O elemento representante ainda continua sendo a pessoa. E aplicando compressão de caminhos, veja só. A função same, veja se os finds é o mesmo, e o merge aqui não muda nada, né? Só usando o union by size. E o interessante agora é na implementação. Então veja, aqui eu recebo a operação que eu estou fazendo, aí a operação 1, 2, 3 e 4, né, na ordem que a gente viu lá, e quais são as pessoas envolvidas, né, a pessoa X e a pessoa Y. Ah, e aqui, né, ele dá a partir do zero, e como eu estou usando aqui um indexado, eu incremento o X e o Y. E aí eu vejo qual é uma das operações. A primeira é o set friends. Então, primeiro eu tenho que ver se elas já não são inimigas. O que é ser inimigos? É o caso que os amigos de x são inimigos de y, né? Eles são o mesmo conjunto. O conjunto dos amigos de x já é o mesmo conjunto dos inimigos de y. Então, se eles já são inimigos, eles não podem ser amigos, eu retorno menos um. Caso contrário, eu uno os amigos e uno os inimigos. Caso não, então se eu quero tornar eles inimigos, primeiro eu vejo se eles já não são amigos. Se eles são, eu retorno, dou menos, imprinto menos um na tela. Caso contrário, junto os amigos de x com inimigos de y. Né? Então quem é inimigo de y se torna amigo de x. E junto os inimigos de x com os amigos de y. E a operação 3 e 4 é simplesmente fazer a consulta, né? Saber se são amigos ou se são inimigos. Bom, então veja só.
ah, muitos problemas vão ter uma estrutura muito parecida com essa, certo? De disjoint set. Às vezes é difícil começar a pensar dessa forma, né? Trabalhar com conjuntos, né? Com a gente tendo o nosso problema modelado utilizando conjuntos. Então, a modelagem pode ser mais chata, pode ser mais difícil, ainda mais em problemas específicos. Mas na prática, né, vocês viram que a implementação nem ficou difícil. O Joint Set mudou muito pouco do padrão do que a gente tinha acabado de ver, e a ideia de testar e fazer as pessoas se tornarem amigos ou inimigas acabou ficando muito tranquila até. Né? Então talvez seja um pouco difícil a gente chegar nisso e saber que pode usar essas operações, que elas vão garantir aquelas propriedades. Então isso talvez seja um pouco mais trabalhoso, mais difícil de da gente abstrair, mas depois que a gente pega o jeito, isso se aplica a quase todo caso, né? Muitos casos seguem a ideia muito parecida com essa. Às vezes um pouquinho mais difícil, às vezes com algum detalhe a mais, mas é muito parecido. Tranquilo? Ah, no fundo, a gente acabou de ver o principal de disjoint set, né? Aquilo que mais vai aparecer. Mas como que eu acho que é até bastante simples, eu prefiro ir um pouquinho além e ver alguns problemas que a gente pode ter um pouco mais difíceis, que vão aparecer menos, mas podem aparecer, então vocês vão saber resolver, ou pelo menos vão ter a base disso. Então a primeira coisa que a gente vai ver é o rollback. Então quando que serve o rollback, né? Em alguns problemas pode ser necessário a gente realizar um rollback, né? Que seria desfazer uniões imediatamente anteriores. Então a gente fez uma certa união e digamos que por algum motivo, né, nosso problema pode permitir isso, a gente quer desfazer essa união que a gente acabou de desfazer. Então, né, dando um exemplo muito simples aqui, então imagina que eu tenho esses dois conjuntos, eu faço merge entre 1 e 3, aí o 1 eu posso apontar para o 4 aqui, e aí quando eu faço o rollback, eu quero voltar para a situação anterior, né, para o que a gente tinha aqui, ok? Então vamos pensar em como que a gente pode fazer isso de forma eficiente, é claro. Bom, então olhando para o merge, né? Se a gente não vamos voltar aqui na função, mas no merge a gente faz duas atribuições, pensando na estratégia union by size. A gente altera o pi de um certo elemento, né? O pi de i se torna x, seja quais forem os elementos aqui, e altera o tamanho do outro subconjunto, né? Então, o subconjunto que tinha líder i passou a apontar para o x, e o tamanho do subconjunto j, que no caso aqui seria o x, né? Ele recebeu um tamanho y. Então aqui eu não estou preocupado exatamente com quem que é, né? Só sei que são essas alterações que são feitas em um certo merge. Eu altero o pi de alguém e altero o tamanho de alguém. Sendo assim, basta a gente salvar os valores antigos em uma pilha para restaurar se for necessário. Então a gente vai criar uma pilha para o vetor pi e uma pilha para o vetor de tamanhos, né, o vetor tam. E nesse caso a gente não vai poder usar patch compassion. Então veja, vamos esquecer a parte da compressão de caminhos primeiro. O que a gente vai fazer é salvar as alterações que a gente está fazendo para, se a gente precisar fazer o rollback, a gente simplesmente vai voltando o estado que estava. Então a gente salva o estado que está, faz a operação. Se a gente precisar voltar, é só desfazer o que a gente fez. Por que que a gente não pode fazer a compressão de caminhos? É porque na compressão de caminhos a gente começa a fazer muitas alterações. Só no find a gente já pode mudar o pi de todo mundo que está naquele ramo. Então aí seria bem mais complicado fazer um rollback, no mínimo seria menos eficiente. Então nesse caso a gente só consegue usar a estratégia do union by size e não da compressão de caminhos. Como que fica isso no código? Tenho duas pilhas, né, que vai salvar aqui o meu pair, lembra? É a posição do vetor e o valor antigo, ok? E a mesma coisa, né, para o tamanho, na posição do vetor e o valor antigo. Então eu tenho aqui um pair de int e int, os valores antigos para pi, os valores antigos para o tamanho. Inicializar o meu vetor, normalzinho, find não muda nada. O que vai mudar é no merge e vai surgir a função de rollback. Então no merge aqui, ó, antes de eu alterar o pi e o tamanho dos meus líderes aqui, eu empilho os valores antigos. Então, olha, o valor A, né, na posição A do vetor pi, ele tinha um certo valor, e eu salvo isso na pilha. Mesma coisa para o tamanho, só que agora considerando o líder B. Depois disso, eu faço as alterações, né? Faço o líder de A apontar para o B e somo, né, o tamanho do A no conjunto B. Beleza. E aí, quando eu quero fazer um rollback, eu simplesmente olho para a pilha,
vejo quais são, né, quais elementos estão no topo e eu volto atrás, né? Então o pai volta a ser o valor que era antes e o tamanho do outro conjunto volta a ser o que era antes também. Então eu desfaço a operação que eu acabei de fazer. E aí eu consigo voltar, né? Então, voltando para a operação imediatamente anterior. Se eu quiser voltar mais de uma, eu tenho que ir fazendo vários rollback. Outra situação. ah, Tem casos que é interessante a gente trabalhar com persistência. Quando a gente fala de persistência em estrutura de dados, de forma genérica, seria mais ou menos a ideia, dizendo de forma bem simplista, da gente poder consultar a nossa estrutura em diferentes momentos, né? Então, a gente tem uma certa estrutura de dados, a gente faz operações com ela, certo? Imagine que no estado atual, você quer consultar uma versão anterior dela, mas sem ter que fazer rollback, né? Eu não quero perder o que eu fiz, eu não quero ter que voltar muitos passos, né, desfazendo tudo, isso pode ser custoso onde eu quiser voltar. Eu quero simplesmente poder consultar qualquer versão daquela estrutura. Aqui a gente está falando de persistência parcial, porque a gente quer só consultar nesse caso. A persistência total seria o caso que eu poderia operar com uma versão passada da estrutura, tipo que é uma branch, né? Então eu tenho uma certa árvore, por exemplo, vamos pensar uma outra estrutura, e eu faço operações com ela. Eu imagino que eu quero retornar numa versão anterior e fazer uma inserção nela. Então, crio uma branch, né? Crio uma outra versão da árvore. Isso é possível para várias estruturas, é um tema bastante interessante. Vamos olhar para o caso da persistência parcial, no caso específico da de joint set. Então, né, reforçando, o objetivo é poder consultar versões anteriores da estrutura. Então, inicialmente, né, pensando aqui no exemplo, eu tenho os conjuntos todos separados, né, como começa, é como se inicia. Depois eu posso fazer um merge aqui entre 1 e 2, entre 4 e 5, entre 3 e 1 ou 3 e 2. Então eu vou criando várias versões dessa minha estrutura, tudo bem? Eu tenho vários momentos no tempo nessa minha estrutura. Eu posso querer consultar qualquer uma delas. Como que eu faço isso? Como eu resolvo isso de forma eficiente? Eu posso simplesmente marcar o tempo em que cada ligação foi feita. Então, por exemplo, né, a primeira ligação aqui foi essa, a segunda foi essa, opa, bom, a terceira foi essa, tudo bem? Então, a primeira foi essa, a segunda foi essa, a terceira foi essa. Então, eu posso marcar isso no tempo, né, o que eu tenho exatamente aqui. E por que que isso me ajuda? Veja, agora quando eu fizer um find, lembrando, o que vai mudar para mim é a consulta. Eu posso caminhar, olha, eu quero saber como que estava a minha estrutura no tempo 2, por exemplo. Eu quero saber se no tempo 2, os elementos, sei lá, 3 e 1, tempo 2, se eles estavam no mesmo conjunto. Bom, o que eu faço? Eu vou ter que fazer o find para o 3 e para o 1, né, como eu já fazia antes. Agora, durante o find, eu só vou subir por arestas que têm o tempo menor ou igual a 2. Né? São arestas que já tinham sido adicionadas até aquele tempo. Não posso subir por arestas futuras, arestas que foram adicionadas depois. Então, nesse caso, quando ele chegar aqui, por exemplo, o 2, vamos imaginar que era para o elemento 2, na verdade, não para o 1. O 2 ele olha para o pai dele, essa aresta foi adicionada no tempo 1. Então, beleza, ele sobe. Então, o líder do 2 é o elemento 1. Agora o 3, ele tem uma aresta para o 1, beleza, só que ela foi adicionada no tempo 3, que é superior a 2, então eu não posso subir. Então o pai do 3 é o próprio 3, eu paro ali, não consigo subir mais que isso. Então no tempo 2, os elementos 3 e 2 estavam em conjuntos distintos, certo? Então a função vai dar false. Então eles já estão unidos no tempo presente, mas no tempo 2 não. Então é isso que eu vou conseguir fazer simplesmente porque eu anotei o tempo das arestas. Então, no caso da DSU, adicionar persistência parcial é relativamente fácil, né? Nem toda estrutura tem essa vantagem. Então, quais operações que a gente vai ter aqui? O merge vai conectar os conjuntos x e y, criando uma nova versão da nossa árvore. Um find x agora com o parâmetro t junto, então retorna qual conjunto x pertence no momento t. E o semi x, y, t verifica se x e y pertencem ao mesmo conjunto no momento t. Como fica o código disso? Então veja, agora vai surgir mais um vetor, que é o vetor que vai marcar o tempo das arestas, certo? Né, o tempo em que a aresta foi adicionada para o pai. E eu tenho uma variável global tempo, que é o que a cada merge que eu fizer, ela vai incrementar e vai marcar o tempo, certo? Né? Então sempre vou incrementando ela.
Inicializando a minha estrutura, né? Aqui a chave está no lugar errado. Eu começo o tempo com zero, né? O elemento aponta para ele mesmo no começo, o tamanho do conjunto é 1 e a princípio não tem aresta para o pai, eu vou marcando aqui com zero. Maravilha. Quando eu tiver agora na função find, então primeiro, mesma coisa, né? Eu vejo se o pai de x é o próprio x, já cheguei na raiz, já cheguei e retorno ela. Se não, aí eu faço outro teste, eu vejo se o tempo em que a aresta para o x foi criada, né, a aresta para o pai de x, aliás, nesse momento em que ela foi criada, se ele for maior do que t, eu retorno o próprio x. Então, imagina que eu tenho x e eu tenho um pai, né, ele está em outro conjunto. Ele não é o líder do conjunto. Mas se essa aresta foi criada num tempo k, que esse k é maior do que t, eu não posso subir por ela. Então, eu retorno o próprio x. Eu encerro a busca aqui. É isso que ele está fazendo. Caso contrário, aí sim eu subo a árvore, né, retorno recursivamente o find do pai de x. E no merge, o que muda é que quando eu faço o merge, eu incremento o tempo, e aí eu faço a mesma coisa, só que no final eu marco o tempo dessa ligação, certo? Então, veja que eu faço poucas alterações, na verdade, né? Eu incremento um vetor, inicio o tempo com zero, só subo se o tempo permitir, e marco o tempo de cada merge, né? De cada união de conjunto. Então, veja, agora eu vou dar uma pequena colher de chá para vocês, porque eu vou comentar, né? Não vou mostrar o código nesse caso, que tem alguns detalhes que vocês vão ter que analisar ainda. Mas eu vou comentar sobre o exercício Pictionary, que ele está no conto dessa semana, certo? Eu queria ver até se eu procurava outro, mas acabei não tendo muito tempo. Deixei o comentário sobre esse exercício mesmo. Acho que não tem tanto problema. Bom, resumindo o que o problema fala, né? Depois vocês vão ler com calma. Como já está lá, também não vou falar rapidamente. Qualquer dúvida vocês podem perguntar, é claro, mas vocês vão pensando ao longo da semana também. Então, nesse problema, a gente tem um conjunto N de cidades, inicialmente todas desconectadas, né? Então, cada cidade aí no seu canto, né? Cada uma com o seu subconjunto. Rodovias são construídas entre as cidades em M dias. Em um dia I, é construída uma estrada entre A e B se o máximo divisor comum entre A e B for igual a M menos I mais 1. Isso é definido pelo problema, tá? Ele fala isso, é arbitrário. Né? A gente vai construir todas as estradas entre as cidades em M dias. Em um dia I, é construída uma estrada entre A e B se o máximo divisor comum entre A e B for M menos I mais 1. Beleza. E aí, sabendo disso, são feitas Q carries, né, Q consultas na nossa entrada, que são constituídas por pares de cidades. Né? A gente recebe duas cidades. E a gente quer saber o número de dias necessários para conectar o par de cidades direta ou indiretamente. Por que ele fala direto ou indiretamente? Bom, vamos imaginar, por exemplo, se a gente pegar as estradas 20 e 40, certo? Se a gente fizer o GCD aqui, né, pegar o máximo divisor comum entre 20 e 40, vai ser o próprio 20, tudo bem? Bom, então o que a gente sabe com isso é que no dia 20 ele vai construir uma estrada que liga a cidade 20 à cidade 40 diretamente. Mas será que essas estradas já não estavam ligadas indiretamente? Vamos pensar. Então imagine que a gente tem a cidade 2, certo? A cidade 2 aqui. Cidade 20, a cidade 40. Ok? Então a gente sabe que vai ter uma construção aqui, né, de uma estrada no dia 20. Mas vamos ignorar isso por enquanto. Agora, se a gente pensar no dia 2, por exemplo, bom, ou melhor, se a gente pensar entre a cidade 2 e 20, o máximo divisor comum entre 2 e 20 é 2, certo? Então, no dia 2, na verdade não é bem isso que ele fala aqui, é e menos 1 mais 1. Bom, eu precisaria pensar em mais exemplos aqui, então sempre não vai dar certo. Mas, bom, vamos pensar que fosse isso, vamos fingir que fosse isso, porque vai ser análogo para o problema, né? Então, imagine que fosse simplesmente o GCD entre as cidades, né? Não era exatamente isso. Ah, Então, nesse caso, no dia 2 seria construída essa estrada entre 20 e 2. E entre 2 e 40 também no dia 2, certo? O GCD entre 2 e 40 também daria 2, então no dia 2 seria construída essa cidade. Então veja que já no dia 2, 20 e 40 já estavam no mesmo conjunto, elas já estão unidas. Eu já consigo sair do 20 e chegar no 40 de forma indireta. Eu vou até a cidade 2 e vou até a cidade 40. Então eu quero saber qual é
o número mínimo de dias necessários para conectar o par de cidades, ou seja, qual foi o momento em que elas foram conectadas, mesmo que seja indiretamente. É o momento em que, a partir daqui, eu posso viajar de uma para outra. Né, então, aqui só abstraindo, porque, na verdade, ele quer que o GCD seja m menos i mais 1, né? Então, não o próprio dia. Mas a ideia vai ser semelhante a isso. Tudo bem? Como que eu resolvo isso? Bom, vou usar disjoint set com persistência parcial. Como que eu vou fazer isso? Eu vou unir as cidades marcando o momento em que as uniões foram feitas. Então, para cada dia D, a gente vai conectar todas as cidades que têm GCD igual a M menos D mais 1, que é o que ele fala. E que vamos chamar de X, né? O X esse sendo esse GCD. Iterando sobre D, né, sobre os dias, vamos realizar um merge de X com todos os seus múltiplos. Aqui é a forma que a gente vai implementar isso para ser mais eficiente. Depois vocês pensem mais sobre esse detalhe. Mas e se duas cidades, né, X e KX qualquer, já tiverem sido conectadas indiretamente antes? Não tem problema, o merge vai verificar que as cidades já foram unidas em um momento anterior e não vai fazer nada. Né? O merge, quando já está unido, ele não faz nada. Né? Ele chove no molhado, em suma. Então tem que tomar cuidado de verificar isso, acho, por causa do tempo, que é importante. Maravilha, então a gente está unindo as cidades e está marcando o tempo, ok? E aí, quando a gente quiser determinar qual é o número mínimo de dias para saber se aquela cidade foi, ah, se aquelas cidades já estavam conectadas, a gente poderia começar pensando de forma linear, mas pensa bem, imagine que eu consulto, começo testando com um dia. Eu quero saber se as cidades A e B, se com um dia só elas já estavam conectadas. Aí eu vejo que não. Aí eu vejo com 2 dias, não estão conectadas ainda. Com 3 dias, não estão conectadas ainda. Até que eu vou chegar num certo K, menos 1, que elas não estão conectadas ainda. Aí a partir daquele dia K ela está conectada. E é claro, para todos os dias superior a isso, elas vão estar conectadas. O que isso lembra vocês, que a gente já viu? Alguém? Busca binária? Busca binária, certo? Então a gente vai poder determinar para cada carry, executar uma busca binária para descobrir o número mínimo de dias necessários para conectar as cidades A e B. Então a gente, nessa busca binária, a gente considera um K qualquer, sendo o dia K, a gente vê no dia K elas estavam conectadas, né? Usa a função same lá, né? A cidade A e B, no momento K estava conectado, retorna false, então tenta, né, aumentar o número de dias. Não é verdadeiro, então tento diminuir o número de dias, até chegar no primeiro dia em que elas foram conectadas, direta ou indiretamente. Bom, então é isso, pessoal. Né, aqui eu deixei alguns links, né, de sugestão, caso vocês queiram ver. No Moodle também o Wilson deixou um vídeo e um link lá, depois eu vou deixar no GitHub também. E basicamente é isso.